O tema da mensagem de hoje é a guerra entre a igreja e o inferno. Hoje nós temos dois tópicos só nesta mensagem, mas nós vamos passear em vários versículos bíblicos que falam a respeito deste assunto. Preste atenção. Se eu, você, nós, como igreja, não tomarmos posse daquilo que é nosso e saquear o inferno entra dentro da igreja e rouba aquilo que não é dele. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos ler todos juntos? Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe quem disse isso? Quem deu essa ordem para mim e para você foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não disse assim, só os obreiros, só os pastores, só os levitas, só os diáconos. Ele disse, todo aquele que crê e que se prontificar a fazer a minha obra, você vai pegar em serpente e escorpião, você colocará a mão nos enfermos e eles serão curados. Olha o que o texto diz: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não diz, e o Deus, o Todo-Poderoso, o Pai que está no céu vai curar, mas a unção, o poder que está em você é que vai trazer a cura para a pessoa ao qual você impor as mãos. Amém, meu amado? O Espírito de Deus pousa sobre ti. O Espírito de Deus, ele encontrou morada dentro de você. E tem um detalhe: quando você cultiva isso, a cada dia ele fica mais forte, ele fica em tempo integral na tua vida. Mas nós sabemos também que quando você não cultiva e você deixa isso de lado, ele vai enfraquecendo até o momento em que ele realmente desaparece. Amém? Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, eu venho neste momento, Senhor, te agradecer por esse encerramento de campanha. E a tua palavra diz que há uma guerra no mundo espiritual entre a igreja e o inferno. E o inferno quer prevalecer, Senhor, principalmente nos dias de hoje. Mas como igreja, o Senhor está nos dando um puxão de orelha hoje para que a gente se posicione e assuma a posição ao qual o Senhor nos chamou e a nós foi confiada. Eu quero celebrar, Senhor, este dia como marco da tua igreja que se posiciona, que se levanta e como igreja se multiplica, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, ele veio, amado, mas ele não veio para trazer paz, e sim a guerra. Talvez você questione dizendo, como assim, pastor? Se a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz, se ele é o príncipe da paz, então como ele veio trazer guerra? A guerra, no sentido que a Bíblia diz, é guerrear contra o inferno. Amém? É guerrear contra os principados. Algumas pessoas trazem Bíblia, outros trazem tablets ou celulares. Isso é admissível, desde que você esteja acompanhando a palavra com os mesmos. Mas se for para alguma outra finalidade, amado, você está pecando na hora da palavra. Amém? Nós não vamos ficar pegando no pé. Primeiro que tablet tem Bíblia, celular não. Amém? Se você tem um smartphone, você tem uma Bíblia dentro do smartphone. Mas tem gente que está com o celular e diz, não, eu tenho a Bíblia, que é mentira, que o celular não tem Bíblia. Amém? Primeiro que a mentira é do diabo, e você é de Jesus. Amém? Esta guerra, amado, ela está declarada. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versículo 9: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Vai chegar um dia em que Ele voltará nos ares. Vai chegar o dia em que na glória vai se tocar a trombeta, e aqueles que estão lavados e remidos do sangue de Jesus vai subir e encontrar com Ele, assim tão certo como o ar que eu e você respira. Sabe, o arrebatamento é como a morte. A gente sabe que um dia vai acontecer, mas não sabemos a hora nem o momento. Quem morreu hoje, Jesus já voltou para Ele. Você está pronto para encontrar com o Senhor teu Deus? Oh amado, a igreja e o inferno, elas são inimigos declarados. Sabe, por mais que o homem queira fazer uma paz entre a igreja e o inferno, não tem jeito, porque o inferno hoje representa o mundo, as coisas que esse mundo tanto traz. Não existe paz entre um e o outro, existe guerra. E Jesus disse: eu vim para trazer esta guerra. Segundo o que Jesus falou, cabe à igreja atacar o inferno. É como numa guerra, você vai esperar que o teu inimigo te ataque primeiro? E você perca alguns homens, e você perca território? Não, nós precisamos detectar aonde está a atuação do mal, e então atacarmos em nome de Jesus. Cabe, sabe, à igreja invadir o inferno e saqueá-lo. Você está entendendo? Se a igreja não atacar o inferno, com certeza o inferno vai invadir a igreja e vai saqueá-la. Mateus 12, 22 diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si o mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulse então os vossos filhos? Portanto, ele mesmo serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Como que eu posso vencer o maligno? Como que eu posso vencer a enfermidade na minha casa? Como que eu posso vencer a enfermidade, sabe, na minha família? Como que eu posso vencer os problemas que se levantam, se eu, homem de Deus, você, homem de Deus, mulher de Deus, não se levantar e entrar na casa do valente, amarrar esse valente e tomar aquilo que está por sua posse? Meu amado, preste atenção. A igreja de hoje, dos últimos tempos, ela está muito cochilando, sabe, muito parada. Tudo para a igreja é normal, tudo para a igreja é porque o mundo está assim, tudo para a igreja as coisas estão caminhando normalmente, e não é verdade. Não é verdade. Deus está esperando a igreja se posicionar. Nós estamos passando por uma perseguição muito grande. E se essa PL 122 for aprovada no Congresso, vai ter muito pastor que vai para a cadeia. Eu sou um deles. Porque não adianta querer vir um casal gay entrar na minha igreja e falar que eu vou ter que fazer esse casamento, porque eu não vou, e serei preso por homofobia. E se isso é homofobia, eu sou homofóbico. Não tenho nada contra a união deles, o casamento no cartório, viver, sabe, da maneira que eles querem viver, porque dentro de quatro paredes cada um faz o que quiser.
mas eu não aceito que isso seja exposto no meio da rua, perto de crianças, perto dos nossos filhos, e achar que a gente tem que engolir isso. Está havendo uma ditadura gay nesse país, e tem muita gente que está querendo, sabe, fazer com que eu e você engula isso, chamando de preconceituoso. Isso não é preconceituoso. Se eu juntamente com a minha esposa somos um casal, ficar no meio da rua dando uns amassos, isso não é feio? Isso é feio em toda a sociedade. Agora, que lei é essa que quer atacar? Não é o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo já está dominado. Hoje em dia para o mundo tudo está certo, sabe? Pai mata filho, filho mata pai, não tem mais respeito. É complicado, mas é uma grande verdade. Esses dias eu vi uma matéria em que a Xuxa disse que o Marcos Feliciano, pastor Marcos Feliciano, era um monstro. E ele respondeu à altura dizendo: quem é mais monstro, eu ou você, que tem relação sexual com uma criança de 12 anos? Quem é mais monstro? Sou eu que prego a palavra e prezo pela família? Ou você, que preza pactos com o diabo e os seus demônios? Está tramitando pelos meios da lei deste país, tudo parou, o Congresso parou, o Senado parou, e só fala desta lei da PL 122. E às vezes, amado, quando as pessoas têm o poder de mudar a história, de se apresentar como cristão, se calam. Do cristão compartilhar, sabe, algumas determinadas situações que podem acontecer e mudar a história deste país, não compartilha. Mas eu estou cansado de ver no Facebook crente compartilhando mensagem de Chico Xavier, de Padre Marcelo Rossi, de Padre Fábio, porque achou bonito, mas não tem coragem de dizer: eu sou cristão, e se dizem que a Bíblia é homofobia, eu sou homofóbico então, porque eu creio na palavra de Deus e na Constituição, homem e mulher. Sabe, eu não estou preocupado, e esse vídeo vai para o YouTube, é possível até que bloqueie, estou pouco me lixando, mas eu estou dentro da minha igreja, dentro da minha área, e eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Sabe, meu amado, o inferno quer entrar na igreja, e nós precisamos mudar isso. Em primeiro lugar, a igreja saqueando o inferno. A palavra pregada na igreja é uma das formas para saquear o inferno. A palavra liberada, sabe? Quando eu fui para a igreja, amado, eu procurei todas as portas. Eu me recordo que eu tinha um restaurante no interior, eu fechei o restaurante, vim para a casa da minha mãe, e fiquei aqui, tentava encontrar uma pessoa que eu chamava de pai de santo, e nunca dava certo. Ele vinha na minha casa, eu não estava, eu ia na casa dele, não estava. Sabe por quê? Porque havia uma pessoa orando, minha mãe orava por mim, minha irmã orava por mim, imaginava por eu ser pai de santo, talvez seria o último, mas Deus, Ele tem pressa. Deus me tirou de lá, comi um pão que o diabo amassou, colocou dentro da casa de uma mulher de Deus, sabe? E disse assim: agora eu vou mudar a sua história. Não era nem combinado. Quando a gente eu tentava encontrar com aquele homem, eu não conseguia, nem ele comigo, até que a palavra ela foi entrando. Sabe, meu amado, a palavra ela foi sendo ministrada no meu coração. Não é como hoje que você abre o Facebook, você entra na internet, tem várias mensagens gospel. Naquela época, o máximo que a gente conseguia ouvir era um testemunho gravado no long play, um LP desse tamanho, que muitas crianças hoje não entendem, nunca viu, sabe? E aí eu ficava ouvindo alguns testemunhos de eis isso, eis aquilo outro. Eu sou de uma época, e muitos aqui lembram disso, que você passava na frente das igrejas, tinha uma placa enorme dizendo: olha, tal dia vai ter o ex-mendigo, o ex-padre, a ex-freio, o ex-pai de santo, por tanto testemunho. Hoje em dia a gente não vê mais isso, não é verdade?
Porque quando o inferno é saqueado, parece que já não tem mais importância. Hoje em dia, quando diz assim, olha, o cantor fulano de tal, ele postou alguma coisa a favor do Evangelho, a favor da igreja, como recentemente fizeram com a banda Calypso. Sabe o que acontece? É motivo de sátira, de deboche. O inferno quer calar a igreja debochando, mas a igreja tem que se posicionar em debochar do inferno, porque ele já é um derrotado. Quando você começa a ministrar sobre a vida de alguém, por mais simples que seja a tua palavra, sabe o que acontece? Deus começa a completar a obra. João 6,63 diz assim: o Espírito é que vivifica a carne para nada, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito de vida. Jesus disse assim, olha, o Espírito é que vivifica a carne, e a carne nada aproveita. A palavra que eu vos dou, o ensinamento que eu vos dou, isso já há mais de 2000 anos, é o que nos traz Espírito de vida. Eu era um fracassado, derrotado, caminhando para o inferno, meu amado. Mas foi a palavra do Senhor, que foi ministrada de maneira bem sutil, é que entrou no meu coração, e toda aquela legião de demônio que andava comigo, não foi páreo para a palavra de Deus. Sabe, o poder de Deus na sua palavra, porque a palavra de Deus, quando ela é ministrada, pode ser até por uma criança, verdadeiramente Deus completa a obra, palavra com autoridade, palavra profética. Nós precisamos aprender isso. E a palavra revelada, fundamentada, ela precisa estar ligada a obras, a atitudes, a bons testemunhos. O inferno, amado, ele quer ocultar na vida das pessoas que ouvem a palavra o entendimento, mas o Espírito Santo vai e abre os olhos, abre os ouvidos, abre o coração, entra na vida e muda a história. 1 Coríntios 2,4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistirem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo disse assim, olha, a minha palavra não é sabedoria humana, mas é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que eu aprendi de Deus, e é essa palavra que liberta. Deus levantou essa igreja no tempo certo para separar essas tribos. Eu tenho escutado e tenho visto muita alegria no meio deste povo, que está ministrando um na casa do outro, sabe, que está fazendo como se fosse esse workshop, sabe, cada um aprendendo com o outro, e cada um tem uma maneira diferente de ministrar, e eu vejo a alegria, a unção que está vendo. Alguns tinham vergonha até de ler um salmo, fiquei sabendo, já estão pregando, estão saindo muito bem. Sabe o que é isso? Isso prova a autoridade que o Senhor te deu e o chamado que Ele tem na tua casa e na tua vida. Nós não podemos paralisar a obra de Deus, não. Não pense você que o inferno vai ficar quieto, mas ele vai se levantar para cair, porque Deus está neste negócio e maior é aquele que está conosco. Sabe, meu amado? A palavra acompanhada dos sinais, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz prodígios, maravilha, e é a arma que é usada para saquear o inferno. Deus quer te usar para sarar os enfermos, para curar as pessoas, os cativos, possuídos pelo demônio. Deus, Ele faz na sua vida, e é a igreja que precisa se posicionar para vencer o inferno. Amém? Lucas 10,19 diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegreis antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. E disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe, meu irmão, isso é uma promessa para a tua vida. O Senhor disse assim: todos têm um chamado para pregar e anunciar o evangelho a toda criatura. Nós somos filhos de Deus.
Mas existem muitas pessoas que nunca ouviu falar do Evangelho, e se ouviu falar, nunca teve intimidade com Ele. E Deus quer mudar a história. A palavra de Deus, amado, em seu pensamento, sabe, em sua atitude, da maneira que ela foi ministrada, é para uma única coisa: saquear o inferno. Segundo Coríntios 10:3 diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia são poderosas em guerra. Amém? São poderosas em guerra. Quando você começa a agir, quando você começa a guerrear, quando você começa a fazer, Deus, Ele traz as armas corretas para alcançar. Talvez você diga: pastor, mas como eu posso me preocupar agindo, orando, impondo as mãos sobre a vida de outros, sendo que tanta coisa na minha casa precisa ser arrumada, tanta coisa na minha vida precisa ser conquistada? Mas deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você se preocupa com outros, quem vai se preocupar com você é o próprio Deus. Amém? É Ele. Só que nós queremos fazer o contrário. Nós falamos assim: não, deixa o pastor, deixa o obreiro, deixa o presbítero, deixa o diácono fazer isso, e eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar dos meus interesses, vou cuidar daquilo que para mim é favorável cuidar, e porque eu tenho mais o que fazer, eu não tenho tempo. Oh, amado, você está fazendo o caminho inverso. Jesus, quando chamou aqueles homens, eles eram o quê? A maioria deles pescadores e cobradores de impostos. Eles eram o serviço deles, não era? Todos eles eram casados, tinha família, tinha filhos, tinha custos, tinha gastos. Mas o Senhor disse assim: a partir de hoje, eu te chamo para ser pescadores de homens. Amém? É como se no mundo espiritual Deus chamasse toda essa igreja para ser médico. Você gostaria de ser médico? Você pudesse ajudar alguém? Pudesse medicar alguém? Tenho certeza que você gostaria, embora que não seja o sonho da sua profissão. Mas se fosse um dom que Deus te desse. Não, Juliana, você queria que morresse a pessoa? Está dizendo não, né? Ser médico no mundo espiritual é você poder orar e a pessoa ser curada. É você poder liberar uma palavra de ordem e a pessoa receber. Ser médico é o que o Senhor está chamando para que eu e você seja. Médico não só na enfermidade, médico não só na atitude do corpo, mas médico em toda atitude, porque a palavra que sai da tua boca tem poder. Aleluia! A não ser se você não estiver ligado em Cristo, aí a palavra da sua boca tem derrota. Mas quando nós queremos a Deus, servir ao Senhor como deve servir, Ele é quem te honra. Amém? O ensino da palavra, amado, ela liberta quem ouve, fazendo com que tenha uma mudança de vida. Você deixa de ser um carnal, tornando-se uma pessoa espiritual. Talvez você diga: olha, eu aceitei Jesus, desci as águas do batismo, eu continuo sendo a mesma pessoa. Engano seu, você não é mais a mesma pessoa. O inferno te enxergava como uma multidão no meio de outros. A partir de agora o inferno te encontra e te vê como uma luz no meio da escuridão. Mesmo aqueles dias, aqueles momentos na nossa vida que de repente você deu uma vacilada e caiu, o inferno consegue te enxergar como uma pessoa diferente, com autoridade. Sabe por quê, amado? Porque você pode estar com qualquer roupa, mas a roupa que o inferno te enxerga é as vestes que um dia o Senhor colocou em você. Você pode ter saído, se desviado, pecado, ela pode estar até suja, mas ela não deixa de ser uma falha. Se você encontrar um bombeiro todo cheio de lama, porque ele está numa obra, não é porque ele está com a sua farda cheia de lama, rasgada, que você não reconhece como autoridade. Tu és uma autoridade porque o teu nome está escrito no livro da vida. Tu és uma autoridade porque o Senhor te constituiu rei e sacerdote nesta terra. Tu és autoridade porque o Senhor diz: tu és a minha igreja, o meu povo, o povo a quem eu escolhi, paguei com meu próprio sangue. Ninguém
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Jesus, aleluia. Muitas pessoas não entendem esta passagem segundo a carne. Tem jeito, nós somos carne, somos pó. Vai ter dia que você vai estar carnal. Vai ter dia que você vai ter desejos carnais. Vai ter dias que você vai ter atitudes carnais, mas no demais você tem compromisso com Deus. Então essa é a diferença que você tem com o Pai. Glória a Jesus. Amém, meu amado? Os ensinos, as doutrinas bíblicas, o arrependimento, talvez o batismo nas águas, libertação e cura, é algo que nós devemos buscar, imposição de mãos. Infelizmente tem pessoas que quando é chamado para orar, dizem, não, eu não, pelo amor de Deus, eu não sou capaz, eu não posso. Não chama outro, Deus me livre, eu tenho vergonha, eu não estou apto. Será que Deus se enganou? Será que Deus colocou no coração daquela pessoa que está necessitando e olhou para você e te viu como homem e mulher de Deus, mas você não se enxerga como tal? Senhor, olha do alto céu e diz assim, que pena, né? Queria tanto te usar. Porque a gente imagina que Deus só vai nos usar quando a gente está alvo como a neve, puro, purificado, santo, em comunhão. Deus quer usar aquele que está pronto para ser usado. Amém, amado? E por muitas vezes Deus quer nos usar quando nós estamos caídos. Hoje eu disse para uma pessoa que me disse, pastor, eu não sou digno. Eu disse, quer fazer uma prova comigo? Que se Deus no meio do caminho coloca alguém na sua direção e essa pessoa não sabe do teu problema, você vai dizer o que para ela? Que você não é digno? Se essa pessoa te conhece, te enxerga como homem, mulher de Deus, se posiciona, não é porque você escorregou, não é porque você caiu, não é porque você está passando por um problema A, B ou C, que Ele te lançou fora. Quem lança fora é homem. Homem desiste. Homem disse que você não tem mais jeito. Homem disse que você já está velho. Homem disse que você é esclerosado. Homem disse que para você não tem jeito porque você caiu. Homem não perdoa. Provando isso, e era na época da lei ainda, aconteceu com Sansão. Pela desobediência, e não foi uma nem duas vezes, ele caiu, você conhece a história, ele ficou cego. Mas no momento que ele ia ser morto, lá no templo de Davon, ele pediu ao Espírito Santo, dizendo, pousa sobre mim, ainda que seja a última vez, eu não quero viver. Eu não estou pedindo para voltar a enxergar, para ter a vida de volta. Eu sei que eu vou morrer, eu sou digno de morrer, mas na minha morte, eu quero que o seu nome seja exaltado. Sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus pousou sobre Sansão. E a força excomunal que ele tinha, retomou. E ele então destrói todos os inimigos. Um outro homem chamado Manassés pecou 50 anos diante do Senhor, a ponto de sacrificar um dos teus filhos no Vale de Inom. O Vale de Inom era um lugar onde sacrificava criança para Satanás. Ele era conhecedor da palavra de Deus. O dia que ele foi para uma masmorra, preso, envergonhado, ele diz, Deus, eu me arrependo de todos esses anos de burrice. Sabe, eu quero que o Senhor realmente olhe para mim e tenha misericórdia. Sabe o que Deus fez? Talvez se fosse um de nós, ia dizer, você merece morrer. Como a gente ouve o mundo dizendo, fulano de tal, que foi assassino, que matou não sei quantas mulheres, estrupou não sei quantas outras, agora está preso e foi para a igreja e diz que vai para o céu. O mundo não entende isso e nunca vai entender que tudo que eu fui, que tudo que eu era, que você era, que todas as coisas erradas que um dia nós fizemos, e tem gente que fez muito mais do que nós, estão caminhando para o céu. O mundo não consegue entender que o amor de Deus supera todas as coisas e traz o esquecimento de quem nós éramos. O Senhor perdoou a Manassés e o colocou de volta no trono.
Porque Deus não tem prazer de matar ninguém. Deus tem prazer de matar o velho homem e que nasce o novo homem. Sabe, meu amado? Hebreus 6:1 diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sabe, é essa doutrina que o Senhor quer trazer e resgatar de volta para a igreja de hoje. Sabe, de alguém nem precisar pedir para você, mas lá no emprego, sabe, talvez no meio da rua, no ponto de ônibus, você fica sabendo que aquela pessoa está passando por um processo, e você diz: vem aqui, eu vou orar por você. Sabe, muitos jovens hoje, muitos homens e mulheres, talvez vai dizer: não, eu vou pagar esse mico no meio da rua. A pessoa pediu, a pessoa que vai receber não está com vergonha, porque ela necessita, e o crente diz: eu não. Você acha que eu vou pagar esse mico, orar para você dentro do ônibus? Dentro do metrô? A pessoa está com dor naquela hora, eu falo: olha, meu telefone é esse, meu e-mail é esse, eu vou estar em casa no final de semana, isso é segunda-feira, vai lá que eu vou orar por você. Ô amado, pensou um dia você procurar um pronto-socorro que você está com dor, e chegando lá o médico disse assim: olha, eu só posso medicar você com algum medicamento, uma injeção, um analgésico, daqui uma semana, porque hoje não dá, vai morrer em casa, do Braz. Deus vai levantar pessoas, Glória a Jesus. e vai te colocar à prova, e o Espírito Santo vai fazer você lembrar desta palavra. Amém. O Senhor Jesus disse assim: olha, não tenho vergonha de mim, para que naquele dia eu não me envergonhe de ti diante do meu Pai. Amém? O evangelismo, amado, é a maior forma da igreja mostrar ao inferno que a igreja não está de brincadeira. Amém? E que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Ensinos que nos levam, como crente, uma vida de jejum, de santidade. E não adianta, eu vou ser bem claro no que eu vou dizer agora. Eu sei que algumas pessoas não gostam quando o pastor fala isso, não só eu, como qualquer um outro. Você que vem na igreja de tempo em tempo, sabe, infelizmente você não consegue alcançar aquilo que outros alcançam. Nós precisamos nos esforçar mais. A igreja, quando iniciou, não só essa, como tantos outros ministérios, era culto todo dia, e tem igreja que é culto 3 a 4 vezes ao dia. Isso tem, ao longo dos anos, tem diminuído. A nossa mesmo é uma, só tem 2 vezes na semana, e tem gente que vem só no domingo, e quando chega alguma visita em casa, nem naquele domingo vem no outro. Sabe, meu irmão, você precisa ter aliança com Deus, porque aqueles que têm aliança com Deus, Deus é aliançado com Ele. Mas aqueles que não têm, vai infelizmente ouvir naquele dia: que tenho eu contigo. Precisamos ter aliança. Todos precisam trabalhar, todos precisam estudar, mas nós precisamos deixar o nosso tempo específico para Deus. Pastor, eu só posso vir de domingo. Então venha todo domingo, faça do domingo um dia sagrado para o Senhor. Não troque ele por feriado algum, por pessoas nenhuma, não troque ele por nada, porque Deus não está te trocando por qualquer oferta de Satanás. Porque todo dia o acusador sobe diante do Senhor para te acusar, e o advogado que está no céu, Jesus Cristo, justifica você. E não adianta, meu amado, é a palavra que nos alimenta. Você pode ter comido um churrascão ontem, mas você não está alimentado espiritualmente. A palavra é que alimenta, é a palavra que modifica, é a palavra que transforma, é a palavra que nos engrandece. Não importa quem é o pregador. Hoje eu não é o pastor Alexandre que vai pregar, mas o Senhor está aqui para falar usando a boca de quem Ele quiser. Sabe, amado, a Bíblia diz que nós devemos levar os crentes de hoje aos tempos apostólicos, em que a igreja, na verdade, atropelava o inferno. Jeremias 6,16 diz assim: assim diz o Senhor,
ponde vós os caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Sabe, vamos buscar no Senhor. Está chovendo, está frio, nós moramos num país abençoado por Deus. Tem países aí, amado, que para se pregar o Evangelho tem que ser escondido. É uma perseguição muito grande. Países muçulmanos matam pastores e filhos de pastores por saber que eles são evangélicos. E nós precisamos entender que você é livre para adorar o Senhor, que não tem polícia aqui na porta enchendo o saco, que não tem um governo mandando você calar a boca. Você é livre, e mesmo com toda a liberdade, não dá valor. Você é livre, se você quiser orar lá no ponto de ônibus, pregar na praça pública, orar dentro do metrô, sabe, não importa se alguém vai olhar, alguém vai dizer, é coisa de crente, outro talvez vai respeitar, ficar quieto, outro vai debochar, mas quantas vezes nós somos debochados por tantas outras coisas, somos ridicularizados por tantas outras coisas, que o Senhor, Ele quer nos expor e dizer, este é meu filho. Amém. O povo de Deus precisa ter voz ativa. Voz ativa. Segundo, o inferno invadindo a igreja. O inferno, ele cada dia cresce com armas mais fortes para invadir a igreja. O mundo e o inferno quer que a igreja deixe eles entrarem de mansinho. E começa aquele negócio, não, mas eu acho que isso aqui não tem nada a ver, isso aqui pode, isso aqui não é tão ruim assim. A igreja é que tem que invadir o inferno, não ao contrário disso. 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Preste atenção, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está onde? No maligno. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não está ou não está nele. Amém, meu irmão? Sabe, tem gente que diz, não, pastor, hoje em dia modernizou tudo, o senhor tem que aceitar algumas coisas na igreja. Tem igreja fazendo marketing, criando algumas situações, sabe, que tem lá fora, que tem lá no mundo, e colocando dentro da igreja para chamar vidas. Eu quero cuidar de todas as almas que o Senhor me der, mas eu não vou ficar caçando. Aquelas que vierem a mim, eu sou pastor e pastor apacenta, eu vou apacentar. Mas não vou ficar criando, modernizando a minha igreja, sabe, a ponto dela ficar igualzinho ao mundo, para que as pessoas simpatizem e venham para cá. Porque não adianta vir para cá, continuar da mesma maneira, não ter mudança, não ter transformação e ir para o inferno. Eu vou junto, porque estou sendo conivente. Jesus, ele não teve interesse nenhum em evangelizar os judeus. Ele pregou para os judeus, mas quando ele disse, e ele trouxe a comissão para os seus discípulos, ele disse, ir por toda Jerusalém, por toda a Judéia, até os confins da terra. Numa outra passagem ele disse assim, a cidade que não te receberem, sabe, chacoalhe, sacuda a sandália dos vossos pés, e nem olhe para trás, porque naquele dia, sabe, Deus vai ter mais misericórdia de outros do que desses. O Evangelho, amado, é para aqueles que querem uma mudança de vida. A palavra diz assim, não lançai pérola aos porcos. Se a pessoa não quer receber, não quer ouvir, pare de falar. Fale no momento oportuno. Amém? Ore para que Deus vai preparar. A igreja de hoje em dia vai muito atrás desses marketings, atrás de estratégias do mundo, usa o meio do mundo para encher a igreja, quando na verdade deveria encher do Espírito Santo. João 14:25 diz assim, tenho-vos dito, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar
de tudo quanto vos tenho dito. Isaías 31. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito, sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Sabe, eu não estou aqui para pregar para agradar ninguém. Eu não estou aqui para pregar para que as pessoas fiquem dizendo: nossa, que bênção, que pastor bonzinho, que palavra gostosa. Normalmente quando é cajado, a palavra não é gostosa, porque ela vem de encontro para nos ferir, ela vem de encontro para conserto. Amém? Imagine você, quem sabe o que é furúnculo aqui? Furúnculo é uma inflamação terrível. Eu, quando criança, tive 7. Saía um, vinha outro. E sabe qual é o segredo do furúnculo? Espremer aquilo. Diz que tem um tal de carregão dentro, que é uma massinha dura. Enquanto aquilo não sair para fora, não tem jeito. Mas não pensa que ele fique na superfície, não. Tem uma irmã da minha cunhada que ela teve sempre tralalá, saiu tudo uma vez. Ela foi internada. Injeção não pegava, anestesia não pegava, tudo inflamado. Teve que rasgar partes, sabe? E raspar para que haja cura. Tem coisa que é um furúnculo na tua vida. Não pense que Deus vai lá com toda a mansidão dizendo: ai, tadinho, vou passar uma pomadinha aqui, como minha mãe fazia com a gente. Esquentava a folha de fumo, passava uma pomada preta no seu nome daquela pomada, e aquilo ficava latejando a noite inteira. Sabe que ela fazia isso? Nos preparando para quando chegar no outro dia ela espremer. Eu dizia: mãe, só isso aqui vai resolver. Vai, amanhã você vai estar bonzinho. Chegava no outro dia, ela disse: deixa eu ver, esse deixa eu ver era duro. Olha, quando chegava junto, a velhinha sentava, abria a perna e falava: ajoelha aqui, deixa eu ver isso daqui. E só saía dali quando estava livre. Podia chorar, gritar, espernear, mas ela tinha uma única certeza: ele vai ficar curado. Amém? Tem gente aqui que já está no colo de Deus. Se prepara porque vai ser espremido. Alguns já estão sentindo que está doendo, mas Ele te ama. Porque o inferno colocou esse furúnculo na tua vida. O inferno colocou essa enfermidade, esse problema, essa maldição. E Deus diz: no meu servo não vai ficar. Porque todos quantos Satanás colocar, eu arranco pela raiz. Vai doer, mas Deus precisa fazer a obra. Amém, meu amado? Crente, por muitas vezes ele quer ouvir pregação humana, teorias humanas. Mas teoria humana não salva ninguém, não traz mudança na vida de ninguém. Isso é o inferno que quer entrar na igreja. Recentemente eu vi uma mensagem, um texto que a Lana Holder escreveu. Coitada daquela mulher, né? Quando ela estava nos caminhos do Senhor, ela ainda era muito bela. Apesar que a idade chega para todo mundo, mas ela está só no pó. Ela resolveu assumir o seu lado gay. Pastor é contra? Nem a favor. Acho cada um, cada um. Mas eu não posso, porque no caso da Lana Holder, que assumiu a homossexualidade, que casou com uma outra mulher, e resolver abrir uma igreja gay. E agora tudo que ela dizia que era pecado não é mais. O inferno entrou e está entrando na igreja bem devagarzinho. Deixa eu fazer uma comparação besta aqui, só para vocês terem uma ideia. Quando eu era jovem, não faz muito tempo, começou homem usar brinco. Um dia meu pai disse assim: o dia que você chegar de brinco em casa eu arranco tua orelha. Eu nunca usei, cresci com essa mesma teoria, nunca aceitei, mas hoje é tão normal, não é? A coisa foi entrando tão devagarzinho,
que hoje é normal. Hoje criança tem brinco. Antigamente era um negocinho, um brilhinho pequenininho. Hoje não é mais um, é dois. Já vi homem de argola, né? De, sei lá, alargador, enfim. Hoje não é mais escândalo. Quando você ouve dizer, olha, tem igrejas gay, igreja de Satanás, hoje para você fala misericórdia, realmente Jesus está voltando. Mas espera daqui uns 5 anos. Isso vai ser tão normal como igreja evangélica por aí. De ter pastores que vai sair da tua igreja, vai pregar lá ou de lá, vai trazer aqui, em que a Bíblia diz que nos últimos dias isso iria acontecer. Mas abre os teus olhos. Não deixa que o inferno entre no teu coração, você que é igreja, e muda a tua história. Mateus 15:8 diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E Jesus disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos hipócritas dos fariseus. Amado, nós sabemos que tem muita gente que sobe no púlpito para ganhar dinheiro, para extrair dinheiro das pessoas. Sabe disso? Isso em todo lugar, sabe? Tem pastores muito bons, mas tem pastor também muito sacana. Tem homens de Deus, sabe? Tem homens que de Deus não tem nada, mas todos naquele dia vai prestar conta com o Senhor. Amém? Tem aqueles que são transparentes, como eu sou. Qualquer um pode entrar na minha casa, qualquer hora, qualquer dia. Não tem o que esconder, tem uma vida íntegra diante de Deus. Mas tem aqueles que você não sabe nem onde ele mora. E esses são taxados como uma bênção, porque fazem um teatro. Isso em toda a sociedade. Isso tanto na empresa, como na religião, como em todos os lugares. O inferno ele está pronto para mudar a história da igreja, sabe? E você precisa mudar a história sua como igreja, não deixando o mundo nem o inferno entrar na tua vida. Doutrinas que servem para a satisfação da carne, sabe? E é isso que o inferno faz dentro da igreja. O diabo é o primeiro a sentar nos bancos da frente, porque ele sabe exatamente a palavra, e ele quer distorcer, ele quer mudar, ele quer, sabe, mover a situação para aquilo que ele realmente quer. Aquilo que antigamente era pecado, agora não é mais. Não é verdade? É claro que homens, por muitas vezes, ao longo dos anos, abusou da palavra de Deus, abusou do entendimento, colocou doutrinas que realmente não existiam. Mas tem coisas, amado, hoje nós somos obrigados a reconhecer que aquelas igrejas que pregavam contra a televisão, eu acho que nos dias de hoje, para os dias de hoje, está certo. Não é verdade? Naquela época os programas eram sadios. Engraçado que eles pregavam contra, hoje eles não pregam mais. Hoje, agora é o tempo de pregar sobre a televisão. Porque antigamente, né, tinha lá os horários que passava determinada coisa. Eu sou de uma época, que não faz muito tempo, que tinha um programa na Bandeirantes chamado Sala Especial. Aquilo era um programa pornográfico, passava depois das 10h30, 11 horas da noite. Nós nunca assistimos, a gente ouvia dizer. Hoje Sala Especial, pior do que isso, passa 2 horas da tarde. Não é verdade? Porque Sala Especial antigamente só mostrava os seios da mulher, e mais nada. E alguns momentos calientes que ninguém via nada. Hoje a gente vê isso na novela. E hoje a gente diz, não, televisão não é pecado. O aparelho em si não é. Mas se você for tirar a programação, né? Esses dias eu pedi para um técnico da GBT para que ele pudesse bloquear alguns canais da minha TV. Canais que passassem programas que não são para criança. Sabe qual é a resposta que ele me deu? Pela lei, isso não pode. A TV é aberta. Eu disse, então,
O que eu faço quando passa um filme mais caliente? Ele disse: você tem um controle remoto. Eu disse: nosso governo é uma bênção para a família, não é? Não, você pode perceber que na hora que vai começar, tem uma taxinha lá verde escrito para maiores de 12 anos. Qual a criança que respeita aquilo? Mãe, tira aqui deste canal porque está escrito aqui que é proibido para menores de 14, eu só tenho 13. Você já viu alguma criança fazer isso? Se ela puder entrar na frente da televisão na hora, para que os pais não vejam, porque a criança ela tem interesse, tem curiosidade. Eu já fui curioso, você também. Mas as coisas estão se antecipando muito rápido, porque o inferno quer entrar dentro da igreja. Amém? Fazem ao Senhor um culto irracional. Aquele crente que diz assim: o importante é que eu chego na hora do amém. Se eu chegar na hora do amém, tá bom. Paulo disse que nós devemos servir ao Senhor com um culto racional. O culto racional é o culto que tem começo, meio e fim. Amém? Começo, meio e fim. É claro que às vezes acontece de você não chegar, mas isso não pode ser uma prática na tua vida. O Espírito Santo, amado, ele precisa e deseja estar em todos nós. À medida em que nós estamos, tirando esse proveito do culto, nós deixamos de receber a graça do Senhor. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele quem temos de tratar. Preste atenção: a espada de Deus, que é a palavra, ela é penetrante. Às vezes você diz assim: nossa, eu estava no culto, mas eu estava sentindo um sono, eu acho que eu nem ouvi direito. Você se engana. Você está aqui, a palavra está sendo ministrada, você pode estar cochilando. A tua mente, a tua alma está como uma esponja para sugar tudo que está sendo ministrado. E quando você coloca em prática, Deus completa a obra. Sabe, amado? Existem pessoas que são como neófitos de coração, e eles estão numa direção que acham que tem um chamado, mas eles não têm a unção. Nos dias de hoje as coisas têm sido tão terríveis, que conheço um pastor que paga para ser ungido apóstolo. Um dia alguém me disse: pastor, a tua igreja é uma igreja apostólica e você não é apóstolo? Eu disse: eu não. Até porque, não que eu tenha nada contra, mas não vou sair atrás de ninguém e dizer: escuta, tem algum apóstolo aí que possa me ungir apóstolo? Eu conheço apóstolo, daqui a pouco está querendo ser serafim, querubim, porque não tem mais grau. Antes era pastor, depois é bispo, depois apóstolo. Daqui um dia vai ser o quê? Arcanjo? Sendo eu bispo, apóstolo, pastor, presbítero, diácono, apenas homem de Deus, o meu compromisso com Deus independe do título que eu carrego. Amém, meu irmão? Por isso que eu estou conformado com o meu título de pastor, já é de bom tamanho, já é muito grande para o meu tamanho, sabe? Eu não quero comprar nada, porque aquilo que é comprado, aquilo que é encomendado, não há unção. À medida que as pessoas ocupam esses lugares sem unção, é o momento que o inferno entra dentro da igreja. Amém? 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Hoje as igrejas têm muitos sinais, mas esses sinais não são sinais que a palavra fala. Os sinais que acontecem nas igrejas, na verdade, ela precisa testificar com o que está sendo ministrado, com o que a palavra ensina. Porque se não testificar, é o inferno entrando na igreja.
1 Timóteo ainda 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Recentemente eu li um e-mail, eu não vou dizer o nome, mas de uma pessoa que está na mídia e se diz pastor, que fez um comentário infeliz. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas o comentário que fez não foi legal. Ele postou falando sobre o Papa. E ele disse assim: quem sabe esse Papa não consegue unir as igrejas. A princípio a gente imaginava as igrejas católicas, e aí ele põe entre parênteses católicos e evangélicos. Preste atenção, amado. Se esse Papa um dia ele falasse assim: olha, a partir de hoje tem autoridade para isso, a Igreja Católica adora só o único Deus, o Senhor Salvador, Jesus Cristo, e deixa de lado toda a idolatria que a Bíblia condena, era possível que seria um passo para isso. Mas volta a dizer o que foi ministrado no começo desse sermão: o inferno e a igreja não vão se unir. A idolatria não pode prevalecer. Amém? Porque eu posso te garantir o seguinte: se um idólatra hoje aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele está salvo. Mas se ele continuar com a sua idolatria dentro da tua casa, que se eu aceitei Jesus, eu estou indo para a igreja, mas eu continuo com os meus santos, com a minha fé, no dia do juízo ele será condenado, porque ele teve a oportunidade de mudança e não mudou. É a mesma coisa que você casar com um homem que promete no altar ser fiel, e depois você descobrir que ele continua, sabe, fazendo coisa errada. Se você aceitar, você é tão errada quanto ele, porque está vivendo uma vida de mentira. Sabe, irmão, a igreja, ela precisa mudar a sua história. A igreja que hoje não quer mais pregar libertação, não quer pregar mais cura, a igreja que hoje não incentiva o povo, sabe, a buscar a presença do Espírito Santo, o inferno já entrou, já dominou. A falta de sinais mostra o domínio do inferno. Isaías 28:15, já estou terminando, diz assim: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno, fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo das falsidades nos escondemos. Nós precisamos ser autênticos com o Senhor. Amém? Eu sou cristão, e não importa se o lugar aonde eu for, não aceitar cristão, eu sou, e ninguém vai mudar isso. Eu não vou ficar lá pregando o evangelho para todo mundo, porque o lugar não me dá esse espaço, mas nem por isso eu vou negar a minha fé, até porque eu estou num país de livre escolha, que cada um prega a sua fé, fala da sua fé, e ninguém precisa ficar se escondendo. Amém, meu amado? As igrejas hoje, infelizmente, uma boa parte delas estão acomodadas. Falta evangelismo, falta vigília, falta jejum, falta campanha, sabe? Eu acho uma aberração, uma falta de santidade até, de responsabilidade para com Deus, quando a igreja tem um trabalho e a mesma não participa. É o que eu sempre brinco dizendo, que tem gente que é irmão, faz parte do corpo, e tem uns irmãos que é verruga, está no corpo lá de fora, sabe? É visto de longe, mas não faz parte do corpo. Precisa comprar aquele remedinho, né? Estão falando na televisão, como que é o nome daquele? Forte. Pô, meu irmão, dá 15 dias ele cai no teto. Né? Tá caindo não, né? Não funciona, né? Não funciona. A propaganda é boa.
Amém? Preste atenção, amado. Se há uma campanha na igreja, é para a igreja, não é para aqueles que sentirem de fazer. Se há uma oração, e às vezes eu vejo isso aqui, né? Não vou falar de outro, eu vejo aqui, a igreja está naquele fervor, todo mundo orando, e tem 2, 3 assim, sabe? Como eu citei aquele dia vendo a borboleta. Aonde tu estás? Na igreja? Não deve ser. Porque a igreja ela é como um corpo. Amém? Quando um órgão do corpo não está bem, está infeccionado, ele para de funcionar. Se você está nessa condição, você está enfermo e você precisa da misericórdia de Deus. Amém? Tudo isso mostra que a igreja está descansando, acomodada, e não quer lutar contra o inferno. O descanso, meu amado, e a acomodação são o inferno dentro da igreja. E quando nós começamos a descansar muito e focar em outras coisas que não seja a vontade de Deus, nós deixamos o inferno prevalecer. Amém? Pastor, você não está sendo muito radical? Não, olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, eu só dou lugar se eu quiser. Se eu não quiser, eu não dou lugar. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não tem medo de crente com Bíblia debaixo do braço, não. Crente de gravata, sabe? Crente do replé, crente que sai pulando no sapatinho de fogo. O diabo não tem medo disso, não. Ele diz: vigia. Se você não vigiar, eu entro. Eu sou pastor há quase 20 anos. O dia que eu abrir brecha, ele vai entrar. Na minha vida não, está amarrado. Mas, se acha que eu sou super-homem, super-herói? Não. Todos nós temos que ser vigilantes. E as coisas começam num tom de brincadeira, num tom de não tem nada a ver, num tom de foi só hoje. Amado, ou você é ou você não é. Amém? Não existe mais ou menos. Eu sou tipo crente. Não existe tipo crente. Ou você é. Quem é tipo crente, na verdade é um endemoniado vestido com capa de ovelha. E o Senhor ainda diz: há tempo de mudar essa história. Eu não posso orar repreendendo o leão se você é tipo crente. Se você é crente na hora que convém. A guerra entre a igreja e o inferno sempre existiu, e o Senhor te diz: não brinca de ser cristão, porque Ele confia em você e te levanta para isso. Amém? Ser a diferença. Amém? Eu já estou encerrando, mas eu gostaria só de fazer um comentário aqui, amado. Eu comentei isso no começo da mensagem. A evolução das coisas hoje tem sido muito rápida e tudo está ligado à internet. Mas eu estou seriamente pensando em desligar a nossa página do Facebook. Página essa que a igreja só usa para postar vídeos, algumas mensagens. Mas eu fico, sabe, o que me deixa chateado no Facebook é gente querendo desabafar. Brigou com a Maria, aí vai lá no Face, tem gente que faz isso, que faz aquilo, e todo mundo está sabendo que a Maria brigou com o Joaquim, ou a Maria brigou com a Manuela, então, sabe, trocando setas. Para quem não sabe, isso é uma comunidade, e que tudo que você posta, todo mundo está sabendo. Escandaliza. O inferno bate palma para isso. E se você não sabe, eu fui excluído de muitas comunidades, de irmãos da igreja. Verdade. Tem pessoas que postam um monte de coisa. Pastor, você não viu isso não? Não vi não. Porque para mim não aparece, com certeza me bloquearam, porque sabe que se eu ver eu vou meter a boca.
Como eu disse para uma irmã que postaram para ela e ela teve a infelicidade de compartilhar. Compartilhar, simplesmente quem olha diz, parece que foi você que colocou. E isso é uma coisa complicada, amado. De repente eu faço um comentário daquilo que eu vi, dependendo do meu comentário, tem duplo sentido. Ele tem o sentido ao qual eu enviei e o sentido ao qual a pessoa vai entender. Isso tem sido uma palhaçada. Amém? Eu já vi casais terminarem relacionamento, na época por causa do Orkut e hoje por causa do Facebook. Porque a ex entrou e fez um comentário maldoso, e aí começa, sabe? Sabe o que parece isso? A igreja de Coríntios, quando aquele bando de mulher ficava fazendo fofoca, e Paulo diz, fala para as mulheres da igreja calar a boca. Tudo modernizou. A igreja de Coríntios hoje chama-se Facebook, infelizmente. Então, se porventura você vê que nós saímos do ar, é porque não queremos mais compartilhar com esse tipo de coisa. São fotos sensuais, crente, sabe, fazendo propaganda de baile funk. Ele não vai, mas ele postou. Ele diz, olha, em tal lugar vai ter. Imagine eu, pastor Alexandre, você entra lá no seu Facebook, está lá, pastores Alexandre e Elizabeth, compartilhou, tal dia vai ter um batuque lá no Ilê Axé, não sei das quantas, vai estar lá o pai de santo fulano de tal. Você vai falar, meu Deus, o meu pastor voltou para o candomblé. O que isso avisa? Eu vejo um crente postando coisas como tais, por que você está postando um baile funk de uma balada, se isso não lhe pertence mais? Ah não, pastor, é que a pessoa, meu amigo, meu primo, meu tio, não sei quem, postou lá, eu não compartilhei, eu só curti. Sabe o que quer dizer curtir? Quer dizer, eu apoio, eu estou em pleno acordo. Aí aparece lá para você, pastor Alexandre curtiu, né? A batucada que vai ter lá no Canto A em Salvador. Amarrado. Você está entendendo? Aonde a dimensão disso vai? Não estou aqui pregando uso e costume nem doutrina, mas tem coisa que a gente tem que vigiar. Tem coisa que temos que vigiar. E o que mais eu fico chateado é isso, sabe? Esse tipo de compartilhamento. Tem um monte de pessoa que eu já excluí, porque eram pessoas perturbadas, ficavam postando coisas que não me agradam. O Face da igreja é santo, é para falar de Deus, é para falar do amor de Deus. Um dia eu recebi um e-mail assim, porque quando a gente posta no YouTube, já tem um sistema lá que um amigo meu fez para nós, que já manda para o G+, que já manda para o Facebook, que já é tudo automatizado. Todos os meus contatos de e-mail, que são mais de 700, automaticamente esse vídeo ele já é postado para todos os e-mails. E um dia alguém mandou um e-mail, não vou dizer quem é, dizendo assim, daria para mim excluir? Eu respondi, dá, só que a partir de hoje você perdeu a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Respondeu do outro lado, eu ouço de tantos outros lugares. Eu disse amém, mas essa é uma palavra de Deus direcionada para a igreja, amém? Mas não quer, nós não vamos empurrar. Sabe o que eu faria no lugar dessa pessoa? Não que eu fiquei chateado com isso, eu simplesmente marcaria aquele e-mail como lixo, ele já iria direto para a lixeira, não teria nenhum problema, não é verdade? É você dizer assim, sabe, quando Deus quer falar contigo, Deus, eu não quero te ouvir, ai, cala a boca, não estou bem hoje. Ô meu amado, ninguém é obrigado a nada, mas quem está na chuva tem que se molhar, não é verdade? Então, é complicado isso, muito complicado. O que era para ser bacana, infelizmente, a igreja, não digo vocês, eu digo igreja no Brasil e no mundo, está se corrompendo por conta disso, sabe? Aí o namorado briga com a namorada, ele posta novo perfil, solteiro. Ele
Você acha que só os amigos que estão sabendo vai ver? Não, todo mundo sabe. É instantâneo. Você pode estar na tua casa, mas já vem um recado no seu celular. Fulano de tal postou isso, agora está solteiro. 2 dias depois ele diz, casado. Depois solteiro. Casado. Solteiro. Casado. Só a graça. Amém? Aplauda o Senhor que ele diz.